Hoje eu vou falar sobre provisão. A série continua, Pai Nosso. Domingo passado o pastor Paulo pregou sobre perdão. Na verdade essa pregação deveria ser antes, mas eu não estava bem e a gente jogou para hoje. Então você já abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Já pode deixá-la aberta. Eu vou trabalhar alguns textos mais rapidamente, mas vou focar só na oração do Pai Nosso em um versículo apenas. Mateus capítulo 6, do 5 ao 13. Mateus 6, do 5 ao 13. Diz assim a palavra: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Imagino Jesus virando para os discípulos e dizendo: olha, vocês orem assim. Aqui está no Sermão do Monte. Todo mundo está ouvindo. E aí é muito pessoal. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra e pela oração do Pai Nosso dentro do Sermão do Monte. Essa oração que é comunitária, que é pessoal, que ela é sobrenatural, que é terrena, é algo maravilhoso e que fala aos nossos corações. E que talvez seja a oração mais conhecida e menos compreendida. Nos ajuda nesse processo de compreensão do Pai Nosso, para que possamos orar da maneira correta. Coloco-me diante do Senhor agora e a tua igreja diante do Senhor, tantos que estão nos assistindo quanto os que estão aqui presencialmente, para que nossas vidas possam sair daqui diferentes quando formos orar diante do Senhor. No nome de Jesus. Amém. A oração do Pai Nosso, ela é citada em vários lugares, né? É cantada, é citada, ela é orada em festas, em funerais, em jogos de futebol. Eu acho mais interessante em jogo de futebol, os jogadores no vestiário, quando dão as mãos, aí começa: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E daqui a pouco mistura com os 3 mosquiteiros, um por todos e todos por um, e vamos lá. E a oração do Pai Nosso está no meio, já é uma mistura geral. Mas a pergunta é: compreendida essa oração da maneira correta? Ela é feita de maneira correta? Ela foi desvendada para que possamos a compreendê-la da maneira correta? Eu creio que muito não. O mundo ocidental conhece a oração do Pai Nosso, mas será que ele vive a oração do Pai Nosso? Será que eles permitiram que ela entrasse no seu coração da maneira como Jesus quis ensinar aqui? Hoje é o 5º episódio da série. Nós falamos sobre paternidade, foi a primeira mensagem. Depois falamos sobre santidade, a segunda. Sobre o nome, o caráter de Deus que é santo. Sobre o governo, o reino de Deus, pastor Arthur falou. Sobre perdão, pastor Paulo falou. Hoje a gente vai falar sobre provisão. Essa é a oração mais importante da Bíblia.
são princípios eternos, porque exalta ao Deus que é Pai, que é Rei, que governa, que me põe no meu lugar como um filho, como súdito, mas que eu entendo que eu tenho um Pai, que eu tenho um Deus, que eu tenho um Rei, que está no controle de todas as coisas, e esse Pai que é Rei, Ele governa e Ele também me ensina a perdoar, porque Ele me perdoou primeiro. Ele me ensina que é provedor e me estimula a prover, porque Ele primeiro foi provedor. É interessante que algumas outras versões, a versão que eu aprendi a orar ao Pai Nosso foi o pão nosso de cada dia. Eu vou focar no verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas nesse texto da oração do Pai Nosso, há 6 petições, há 6 pedidos aqui. Primeiro, com referência a Deus, seu nome seja santificado, seu reino, o reino de Deus é que está em voga, é o seu nome, o seu reino, a sua vontade seja feita, verso 9 e verso 10. E essas 3 primeiras petições estão relacionadas a Deus, é muito parecida com o decálogo do Êxodo, com os 10 mandamentos, que primeiro se refere a Deus e depois se refere a nós, ao povo. E as 3 outras petições da oração do Pai Nosso estão relacionadas à minha vida e à sua, a nós. O nosso pão, as nossas dívidas, os nossos adversários, versos 11, 12 e 13. Ou seja, essa oração, ela apesar de simples e pequena, ela é paradoxal. E eu nunca vi um lugar tão fantástico para essa oração, tão paradoxal, porque ela é sobrenatural e ela é terrena, ela é transcendente e ela é imanente, ela é distante, mas ela é próxima, e não tem um lugar tão comum dessa oração ser aplicada do que numa célula, do que num grupo pequeno, do que num grupo com poucas pessoas. Porque imagina comigo numa célula, você reunindo lá, e no final abre para a oração, e tem alguém da célula que está com uma doença terrível, ou por causa do Covid, está perdendo os bens, está falindo a empresa, que é algo sobrenatural de ser resolvido, algo que aos nossos olhos não tem jeito, não tem cura, não tem solução, e naquele grupo a gente põe aquilo diante de Deus, ora por aquela situação sobrenatural. Mas daqui a pouco uma criança que está lá no colo do pai, porque ela foi para a célula também, e ela diz: eu também queria pedir uma oração. E aí o líder da célula diz: pode orar, filho, pode pedir, filho, a sua oração. E ele diz: eu queria orar pela prova que eu vou fazer amanhã de história. Algo terreno. Eu disse de manhã educação artística. Os pedagogos aqui quase que me matam. Pastor, não existe mais, agora é artes. Eu estou das antigas ainda. Eu quero orar pela prova de artes, porque eu não sei se eu vou passar, eu estou na dúvida. A prova de moral e cívica. Fui longe, hein? Fui longe, hein, tá assim, essa agora foi na época de Maurinho Cruz aí. De Valdemar, olha aí. Mas tem uma pessoa ali orando por uma doença terminal, ou por um trabalho que está quebrando, por uma situação pandêmica como nós estamos vivendo, que nós não sabemos quando teremos a vacina. Isso tudo acontece ali, a oração do Pai Nosso está ali. É Deus, é nós, é sobrenatural, é terreno, é distante, é perto. E aí eu queria tirar algumas lições do verso 11 para a minha vida e para a sua vida, porque aqui fala do nosso chão, da nossa terra, da expressão de adoração da nossa vida. E a primeira lição que eu quero trazer para a minha vida e para a sua é que o pão é para ser pedido. Pedir é um ato de adoração. Pedir é um ato de adoração. O verso 11 diz: dá-nos hoje.
Dá-nos, Senhor, dá-nos hoje. É um pedido, e pedir é ato de adoração, e isso aqui revela a nossa humildade. Põe eu e você no nosso devido lugar. Eu tenho que pedir a Deus. Eu preciso me quebrantar ao ponto de pedir, mas eu não sei se você já ouviu aquele tipo de crente poderoso, que não pede nada a Deus, que só agradece. Que ele está tão cheio de si mesmo, está tão satisfeito consigo mesmo, que ele só tem uma coisa a Deus, a agradecer. Não, Deus, está tudo bem comigo, porque assim o Senhor sabe, todas as coisas têm contribuído para o bem daqueles que amam a Deus, e eu só tenho uma palavra a agradecer. E você não tem nada a pedir. Se você não tem nada para pedir a Deus, você é um hipócrita, fariseu, religioso. Porque quem é filho pede. Dá-nos. Pedir é um ato de adoração. Pedir é reconhecer que o Senhor nos sustenta. Eu reconheço quem Deus é. Deus está no lugar dele e eu estou no meu lugar. Jesus nos convida a pedir. Pedir e dá-se-vos-á. Busque e encontre. Bata e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta, ela será aberta. Se você não pede, isso é postura de autossuficiência. Isso é postura de alguém que eu não preciso de Deus, eu sou autônomo na minha fé. Para que Deus? Para que dar-nos? Para que pedir a Deus? Para que buscar a Deus? Para que nossa negação de pedidos ao Pai revela a nossa incredulidade, a nossa autossuficiência. Nós gostamos, sem querer, de cantar aquela música: eu me amo, eu me basto, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu me satisfaço, eu não preciso pedir a Deus. Uma vez eu ouvi Russell Shedd pregando, ou fui conversando com ele em algum momento, e ele disse: já percebeu que antigamente a gente sentava à mesa e orava agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, mas também a gente já agradecia pelo pão, porque o texto aqui, a maioria dos teólogos vão dizer: Senhor, dá-nos o pão de amanhã. Porque o de hoje já caiu. A ideia, daqui a pouco eu vou falar sobre o maná. A ideia é que o de hoje já chegou, mas quando a gente está agradecendo, a gente já pede o de amanhã. A questão da provisão diária. E Russell Shedd diz: já percebeu que a gente ora pouco pedindo a Deus? É como se a gente já tem tudo. Eu não peço porque o meu cartão de crédito paga. Só vou ali e compro. Eu não peço pela saúde dos meus filhos, porque o plano de saúde resolve. Eu não peço pela crise financeira que eu estou passando, porque a minha conta bancária é gorda. Eu não peço pelo meu relacionamento com os meus filhos, porque eu sou o cara e eu resolvo os problemas. Eu não peço pela crise do meu casamento, porque eu não preciso de ajuda. Eu não peço pelo meu marido, pela minha esposa, porque eu sei como resolver todas as coisas. Eu me basto, eu sou autossuficiente. Isso reflete apenas a nossa religiosidade e a nossa não intimidade com Deus. Pedir é reconhecer que somos pó. Pedir é reconhecer que nós somos seres de ossos quebrados. Pedir a Deus: dá-nos o pão de cada dia. Deixa eu dizer uma coisa para você: dá-nos o pão de cada dia fere o nosso ego. Pedir a Deus fere o nosso ego. Senhor, faz com que teu nome seja santificado. Senhor, faz com que tua palavra governe a minha vida. Faz com que a minha vida seja dependente do Senhor. Senhor, faz com que eu confie na tua palavra dia após dia. Mas nós maquiamos
com uma falsa humildade, com um falso tipo de oração de que nós só estamos aqui para agradecer. Eu vou falar de gratidão ainda, mas não é agora. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem dura para vocês, dura de engolir, de ouvir. Quem não pede a Deus é porque não tem Deus como um pai e não se vê como um filho. Quem não pede a Deus é porque não se vê como um filho. Nós temos muitas pessoas com problemas com autoridade, problemas com paternidade, e tem dificuldade de enxergar Deus como um pai e não pede porque não consegue se enxergar como um filho. A minha oração em nome de Jesus, que você saia hoje daqui na sua identidade carimbada, filho. Na sua identidade talvez não tenha o nome do seu pai, mas tem hoje Deus. Pai, dá-nos. E eu posso dizer, Pai, eu quero pedir porque o Senhor é meu Pai. E pedir ao Pai, quem pede ao Pai é quem tem intimidade com o Pai, porque é filho, filho pede, e filho pede muito. Ou filho não pede? Eu tenho logo 3. E eu queria ter 8. E 3 já pede muito. Não é pouco, não. E ainda a Larissa, quando pede, ela me chama de painho. 21 anos. Painho, eu nunca te pedi nada. Aí abraça a mãe, aí beija. Aí é uma enrolação. Aí Jesus diz, eles pedem porque tu é babão. Pedem a tu porque tu é babão. Não, é porque é pai. Nós somos pais e tem hora que a gente diz não, que sabe que é não, mas tem hora que nós dizemos sim. E Deus é pai, eu tenho que pedir a Deus. Eu preciso entender, sair daqui compreendendo que se a minha vida de intimidade com Deus está distante, eu preciso renovar essa intimidade com Deus e tratá-lo como meu pai, meu Abba. Se talvez você não ouviu a primeira pregação, ouça a primeira pregação que é paternidade. Quem não compreende que Deus é pai e se coloca como um filho, não compreendeu ainda o Evangelho. Está na igreja apenas, é apenas um religioso ambulante, mas não entendeu ainda que Deus é pai, e eu devo pedir sim ao meu pai, mas esse meu pai também é rei, e ele governa sobre todas as coisas, e ele governa a minha vida também. Então a primeira lição é pedir um ato de adoração. Segunda lição, o pão é essencial. Pedir o essencial é um ato de contentamento. Agora é que vem gratidão. O verso 11 diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E o pão era algo comum para aquele povo. Para nós, era comida, para eles era comida básica. A comida básica do judeu no primeiro século era pão. A comida básica do brasileiro é o quê? Arroz e feijão. A comida básica do judeu era, essa dieta era pão. Então, pedir o essencial a Deus deve trazer para nós contentamento. Aqui traz essa lição de contentamento e bate fortemente contra essa teologia maligna da prosperidade, e que muitos crentes vão entrando nessa onda, de que olha, eu sou cabeça e não cauda, porque eu sou filho do rei, eu sou filho do dono do mundo, e eu tenho que ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor apartamento, o melhor, o bom, porque é isso, e a pessoa não consegue focar no essencial, e aí entra agora a gratidão, não consegue agradecer pelo essencial, pelo pão de cada dia, pelo básico de cada dia. Somos acumuladores por natureza e desaprendemos a pedir o básico.
a pedir o essencial, a pedir o que precisamos realmente. E nós entramos nessa neura do mundo, nessa feira de vaidade que o mundo tem nos oferecido, que você tem que comprar, e queremos tudo, e olhamos para o tudo, e somos ingratos com Deus, porque nós esquecemos de olhar, mas eu tenho isso. E aqui, veja bem, eu não estou criticando quem tem muito, nem estou dizendo que quem tem pouco não deva sonhar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós temos o essencial e nós olhamos tanto para o muito e não agradecemos pelo essencial que nós temos. E o nome disso é ingratidão. A ingratidão de não se contentar com o que tem e viver sob a ótica do que não tem. E ficar sempre esperando o que não tem, como se Deus tivesse a obrigação de dar, e a pessoa, e Jesus está dizendo assim, pede o essencial, e a pessoa não pede. Pede o básico e a pessoa não pede. Coração continua vazio, a quantidade de pessoas que têm grandes impérios, mas o coração é vazio, e a quantidade de pessoas que têm um básico, mas o coração é vazio porque sempre está insatisfeito. Dois públicos com o coração vazio. E Jesus está dizendo, se satisfaça com o básico, seja contente, seja feliz. Agradeça. Honre a Deus. Não é errado você querer progredir, querido. Não é errado você querer prosperar. Não é errado. Não é, pelo contrário, a minha oração é que Deus prospere mais ainda os irmãos e que os irmãos compreendam que na prosperidade deles, como diz lá em Jeremias capítulo 29, que na prosperidade deles, quem estiver ao redor seja abençoado e seja próspero por causa da sua prosperidade. Porque você vai entender que tem que repartir, que tem que abençoar. Mas nós deveríamos estar contentes com nossas famílias e nós não somos. Nós deveríamos estar contentes com o casamento que temos, com os filhos que temos, com o cônjuge que temos, com a casa que temos, com o carro que temos, e nós não somos. É o tempo todo reclamando, é o tempo todo descontente, o tempo todo procurando algum defeito, achando algo ruim. Hoje de manhã acordei 6 horas, se vou acordar cedo, 6 horas, vou ler a Bíblia, vou ler um romance que eu estou lendo e vou orar pelo culto. Aí quando eu acordo, que eu chego na sala, Benjamin está lá assistindo Naruto. 6 horas da manhã, Benjamin já está lá em Naruto. Aí ele começa, Benjamin acorda cedo mesmo. Aí ele começa a conversar comigo. Aí começa a falar sobre a vida, perguntar sobre a vida, mas papai, e como era na sua vida? E como era a questão do alimento? Que a gente estava falando de assistir, ele disse, não tem o tempo de Naruto? Eu disse, tem não, Naruto eu não sei nem, mas é novo, né, Naruto, né? Deve ter uns 20 anos. No meu tempo tinha Naruto não, tinha Jaspion, Changeman, Jiraiya, He-Man, essas coisas assim, She-Ra. E aí ele veio, aí chegou no assunto de televisão. Mas você assistia? Eu disse, assistia na casa dos meus amigos. Lá em casa não tem televisão. O quê? Não tinha televisão na sua casa? Eu disse, não, meu filho. Não tinha dinheiro não para comprar televisão, não. Mas não tinha, não. Por quê? Eu disse, porque eu não tinha dinheiro. E vocês comia como? Eu disse, a gente trabalhava. Eu trabalho desde 6 anos de idade. Eu ia, um amigo meu tinha um senhor lá que vendia lanche na usina, pegava uma lambreta. Lambreta, não sei quem conhece lambreta, é uma moto que dá ré. Eu subia na lambreta de lado, onde tinha uma parte de ferramenta, tinha outro que era o tanque de combustível. Eu subia na lambreta e pegava no bagageiro, a gente ia para a usina. 5 horas da manhã, eu já estava trabalhando no batente, vendendo lanche para os cortadores de cana. E trazia dinheiro para casa. Um meu outro irmão ficava tomando contas de carro, colocando papelão na frente do carro. Meu outro irmão fazia a mesma coisa. Minha mãe ia limpar a casa, a gente não parava. Para trazer. Aí Benjamin ficou assim, travado. Eu disse, mas logo hoje que eu vou falar sobre pão, sobre alimento, sobre... Aí Benjamin vem com essas perguntas.
Mas Deus queria falar talvez o meu coração. E disse, mas e a televisão na cabeça dele? Mas quando foi que teve televisão em casa, papai? Eu disse, só quando eu fiz 17 anos que eu comecei a trabalhar de office boy na Caixa Econômica, aí eu comprei uma televisão para casa. Eu estava namorando com Geisa. Foi quando a gente veio ter televisão em casa. Aí ele, caramba, o senhor é velho, viu? Namora com mamãe desde 17 anos. Eu disse, foi o resumo da ópera de Benjamin. Né? Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque a gente reclama demais. Vivemos numa geração que reclama demais. Quando Benjamin perguntou sobre comida, eu disse, tinha comida na sua casa? Eu disse, tinha muita água. A geladeira a gente tinha que puxar, quando a gente abria a porta vinha todinha, porque a geladeira era um pedaço de ferro e outro de carro, e só tinha água dentro. E o que a gente fazia para comer? Muitas vezes a gente ia para a usina pegar manga verde para comer com sal, e roubar cana para chupar cana, para matar a fome. Deveríamos estar mais contentes com o que nós temos. Deveríamos estar mais contentes com o que Deus tem nos dado. E nós temos reclamado demais. Somos uma geração que reclama de tudo. E é interessante como o apóstolo Paulo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 ao 8. Ele diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Você ser contente e ser piedoso é fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. A pergunta é, você está contente com o que você tem? Não é que está errado você querer algo mais. O que está errado é você enlouquecer, tornar esse algo mais que você está sonhando como um ídolo e esquecer de agradecer pelo básico. Agradecer de ficar contente com o que você já tem. E a minha oração é que Deus multiplique ainda mais a bênção na sua vida, mas que você seja grato com o que você tem. Pedir é um ato de adoração. Pedir o essencial é um ato de contentamento. Terceira lição, o pão é para ser repartido. Repartir é um ato de generosidade. Dá-nos hoje o nosso pão. Dá-nos hoje o nosso pão. Revela a generosidade. É o pão que deve ser compartilhado. É o exemplo de ter um pão apenas e repartir esse pão. E não sei se você percebe, mas antes da pandemia, a nossa ceia aqui na igreja, geralmente é um pão único e o pessoal que vai servindo vai com a mãozinha, né, lá, tira e dá o pão a você, ou você mesmo tira. Mas a ideia de um pão grande que você se serve. A ideia realmente é essa. É um pão que é repartido. O meu sonho é fazer um pão aqui de 5 metros aqui. Não sei se tem, já procura, Leila, se tem uma padaria que faz um pão gigante. Marco está revoltado comigo por causa disso, você sabe, né? Mas a gente botar um pão gigante aqui na mesa, celebrar uma ceia abençoada com um pão gigante aqui, e agora não é para vir, acabar o pão não, né? É para vir com calma lá, a gente faz uma filinha e cada um tira o seu pão. Sabe por quê? É porque o pão é nosso e não é meu. Pai nosso, pão nosso, perdão nosso, Deus nosso, Rei nosso. O pão é nosso. Numa sociedade que é focada no privado, fica muito difícil pregar esse sermão, porque esse sermão fala de multiplicar. Esse sermão fala de compartilhar. Mas a sociedade de hoje é meu dinheiro, meu telefone, minha conta, meu carro, minha casa, meu apartamento. A gente vê isso até nos casais. Os casais vão se preparar para o casamento, olha, mas o carro é meu, a casa é no seu nome, o carro é no meu nome, o cachorro é no seu nome, mas a coleira dele é no meu nome.
Porque se separar já está tudo no meu. As pessoas já casam pensando em separar. E tudo é meu, é meu, é meu, é meu. E esquecem de compartilhar. Porque o pão é nosso. Muitas vezes nós nos comportamos como Judas. Prepara aí que vai outro chumbo grosso. Judas ouviu esse sermão do monte. Judas não sabia fazer a oração, o Pai nosso, o pão nosso, o Cristo nosso, porque Judas achava que Jesus era a posse dele. Uma pessoa egoísta é um Judas, que acha que Jesus é posse dela. E tão absurdo isso, que vende Jesus por quantas moedas? 30 míseras moedas. O reino de Deus confunde a cabeça de muita gente, porque ele é de ponta cabeça mesmo. O último é o primeiro, o maior é o que serve, o que tem muito reparta, o que tem pouco também reparta. Tanto é que a igreja pobrezinha lá de Tessalônica ajudou a igreja de Corinto, que era rica. A igreja da Macedônia ajudou a igreja rica. Por que isso? Porque a lógica do reino não dá para a gente discutir com os nossos cálculos. Porque é divino. Por isso que o pão é nosso, por isso que o Deus é nosso, por isso que nós devemos multiplicar os nossos dons, nós devemos multiplicar os nossos talentos, nós devemos multiplicar a nossa vida para que outras vidas sejam abençoadas. Recapitulando, pedir é um ato de adorar. Pedir o essencial é um ato de contentamento e repartir é um ato de generosidade. Por último, o pão é para ser dependido. Depender de Deus é um ato de fé. Dá-nos hoje. Se você quiser grifar, você grifa o hoje. Dá-nos hoje o nosso pão. E aí grifa cada dia. Hoje, cada dia. Revela a nossa dependência. Revela a nossa fé. E é interessante que aqui aponta para o maná no deserto, lá em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16 ensina sobre a porção diária que era derramada do maná no deserto. Todo dia caía um pouquinho de maná. E todo dia eles faziam pão, faziam comida com maná do deserto e comiam e se alimentavam. No sexto dia, para que no sétimo não trabalhasse, a porção que caía era dobrada. Não precisava guardar para a segunda-feira, porque na segunda-feira teria de novo. Você está entendendo a minha conversa com Benjamin hoje como foi espiritual? Eu não sabia o que eu ia comer no outro dia. Mas Deus sabia. O irmão Carlos disse assim, mas pastor, manga com sal era bom demais. Bom demais, e com quem está com fome é um tempero maravilhoso. Mas é interessante que o maná do deserto traz essa ideia de depender dia após dia do nosso Deus, de lutar gradualmente contra a nossa autossuficiência, acumuladora, adâmica, egoísta, de achar que eu me basto, que eu me satisfaço, de que eu poderosamente consigo resolver todos os meus problemas. Eu consigo resolver o problema dos meus filhos, do meu casamento, sozinho. Eu não peço. Eu não agradeço a Deus. Eu não dependo de Deus dia após dia. Eu não desenvolvo a dependência de Deus para o pão de hoje. E nem o pão de amanhã. E não tem como não lembrar de Abraão aqui, queridos. Em Gênesis capítulo 22. Nós cantamos aqui, eu confio em ti,
Esqueci de novo. Nada poderá me afastar de ti. Tu és o meu conforto, minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu acho que ele pensou em Abraão quando escreveu, porque Abraão era um amigo de Deus, né? Tu és minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, Deus pede Isaque como sacrifício. E Abraão sai com os seus servos e leva Isaque, leva o material para fazer o sacrifício. E o primeiro dia de viagem, Isaque diz assim para o pai dele: papai, está aqui o cutelo, está aqui a madeira para o sacrifício, mas cadê o carneiro? Cadê a ovelha? Cadê o cordeiro? Deus vai prover, meu filho. Deus vai prover. Segundo dia, está a comitiva para o sacrifício, no Monte Moriá. Vai caminhando. Isaque, papai, está aqui o cutelo, está aqui a madeira. Cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Terceiro dia, Abraão diz para os homens dele: olha, vocês ficam aqui, que nós vamos subir, adorar a Deus e vamos voltar. Lá em Hebreus, Abraão está na galeria dos heróis da fé, porque ele já tinha feito o sacrifício no seu coração, e ele tinha convicção de que se ele sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Por isso que ele está lá na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. Mas Isaque pergunta novamente: papai, está aqui o cutelo e está aqui a madeira, cadê o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Eles sobem no Monte Moriá, preparam o sacrifício, Isaque está lá. Eu imagino, Isaque já devia estar com mais ou menos 14 para 15 anos, não era um bebezinho, como passam muitos aí em filmes. Já devia ser forte, já poderia ter resistido, mas foi obediente ao pai, e está lá para ser sacrificado. E na hora do sacrifício, o anjo do Senhor chama Abraão e mostra para Abraão o cordeiro. Deus proverá. Deus proverá. Deus proveu o maná do deserto, Deus proveu o sacrifício para Abraão, Deus continua provendo na minha vida, Deus continua provendo na sua vida. Eu lembro de casais desse, nós muitas vezes nós queremos justificar nossa incredulidade, nos agarrando com coisas. Eu tenho dito aqui para os jovens casais: crente não demora muito para casar, porque hormônio não é convertido. Então, crente namora, não, a gente não tem que apressar o casamento, não tem que apressar, porque pode estar casando com traste, e é melhor que não case, que acabe mesmo. Mas também a gente não pode demorar muito tempo, porque muitas vezes a gente quer tudo e justifica a nossa incredulidade. Tem que ter apartamento, tem que ter 2 casas na praia, tem que ter 3 carros, tem que ter um canil, tem que ter tudo para casar, mas não casa. E aí eu louvo a Deus por 2 casais que nos procuraram aqui. Um disse assim: pastor, a gente quer casar, mas não tem condições nenhuma. Eu disse: homem, eu arrumo a roupa de noiva, arrumo o terno, a gente faz uma festa aqui na igreja, a irmã Cleusa e Maria faz o bolo e a gente faz aqui. A pessoa: pastor, o senhor está doido? E eu disse: tô, minha filha, estou dizendo, a gente faz tudo isso. Não, pastor, não é assim também não. Mas resultado, e nesse dia, eu acho que baixou a bênção pentecostal, eu disse: pisa na beira do rio que Deus abre o mar. Porque Deus abre o rio Jordão. Vocês têm que tomar, tem que sair daqui decidido, com data marcada. Olha, a besteira que o pastor fala. Mas deu certo. Porque saímos dali com a data marcada do casamento. E aquele casal, ela que estava perdendo a bolsa do mestrado, passou no doutorado e ganhou bolsa. E ele passou num concurso e ganhou um emprego que praticamente dobrou o salário.
Outro casal, a mesma coisa. Pastor, a gente sabe que está namorando há muito tempo e a gente quer casar e não sabe como. Eu disse a mesma coisa. Eu disse, pisa no rio. Olha, valeu a primeira vez, tem que valer a segunda. Deus, tu está comigo, né? Tu está comigo. Não vai me deixar na mão, não. Resultado, vamos casar, pastor. Vamos casar. Casaram, o rapaz passou no concurso público federal do Ministério Público. Quando marcaram o casamento. Por que eu estou dizendo isso, gente? É porque Deus provê. Quando lá atrás, eu bem jovem, 21 anos de idade, o casamento da gente bagunçado, todo errado, eu novo, não sabia o que é que eu queria da vida. Geisa está terminando a universidade federal lá em Pernambuco, e ela diz assim, olha, eu estou terminando a faculdade. Se você não me levar para Natal, eu era fuzileiro naval aqui, sozinho aqui, e ela lá com Larissa, e ela disse assim, se eu terminar a faculdade, você não me levar para Natal, a gente acaba. A mulher é braba, viu? Eu acho que ela é paraibana. Só fez nascer em Pernambuco, mas é paraibana. Ela disse, se não casar, a gente acaba. Aí eu disse, tá bom, então vamos. E um medo, meu Deus do céu, como é que eu vou sustentar essa mulher, sustentar essa menina, e tá bom do jeito que tá, e eu vou para lá todo final de semana. E ela veio para cá, e a gente passou uma pendenga braba. Eu lembro de cada momento que a gente passou. Foi numa época que os militares tiveram uma crise gigante, que teve um falso aumento, que aumentou o soldo e tirou todas as gratificações. No mês eu ganhava, naquela época, R$2.000, mas meu soldo aumentou para R$500, e no outro mês eu passei a ganhar R$500, porque tirou todas as gratificações. E a gente viveu nesse período aqui, Deus sustentando dia após dia, provendo, vindo de a gente não esperava, não tinha nem o que comer em casa. Eu estou falando isso para vocês porque nós justificamos nossa incredulidade com coisas. Nós nos agarramos às coisas e nós esquecemos do Deus que nós servimos. Nós esquecemos de que nós precisamos ter mais atos de fé, porque é em atos de fé que o menino deixa de ser menino e se torna homem. É num ato de fé que a menina deixa de ser menina e se torna mulher. E mulher de Deus. E o menino deixa de ser menino e se torna homem de Deus. E para concluir, eu quero falar do pão da vida que é Jesus. João capítulo 6, Jesus faz um discurso, talvez um dos seus mais duros discursos. Ele está falando para o povo, para os discípulos, e tem uma hora que ele fica brabo mesmo, e ele diz, e vocês? E o povo vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. Ele olha para os discípulos assim, diz, e vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro disse, não, Senhor, para quem nós iremos se tu tens a palavra da vida eterna? Mas João capítulo 6, do versos 25 ao 59, Jesus vai falar que ele era o pão da vida. E do verso 32 ele vai dizer tudo o que eu falei aqui na mensagem. Declarou-lhes Jesus. João 6, 32. Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Faz todo sentido com a oração do Pai Nosso, não faz? Faz toda a diferença. Faz sentido dizer agora, pedir Cristo para a minha vida é um ato de adoração. Pedir o pão, pedir o Cristo para a minha vida é um ato de adoração. Faz todo sentido receber o essencial. O que é o essencial que satisfaz a minha vida, que completa a minha vida? É o pão, é o Cristo. É um ato de contentamento. Eu ter Cristo me torna contente, satisfeito.
Shalom chega na minha vida, a paz chega na minha vida. Está tudo caindo por água abaixo, mas eu tenho a paz de que excede todo entendimento. O Cristo, o pão da vida, habita em mim. Repartir o Cristo, repartir o pão é um ato de generosidade. Eu reparto o Cristo com outras pessoas. E depender do pão, depender de Cristo, na jornada da vida, é um ato de fé. Muda todo o sentido quando você pega o Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso, com João capítulo 6, que você entende que Jesus é o pão da vida, que desceu dos céus e dá a vida por muitos. Agora faz sentido a gente celebrar a ceia. Agora faz sentido a gente fazer uma reflexão de como é que está a nossa vida. E celebrar a ceia. Porque o pão da vida deu a vida por mim e por você. Para que nós pudéssemos celebrar a ceia para a honra e glória dele. Amém? Curva sua cabeça e vamos agradecer a ele. O pão da vida. Pai bendito, muito obrigado por tua provisão. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui. Muito obrigado pela oração do Pai Nosso, que traz vida para nossas vidas, quebradas muitas vezes, destroçadas, arruinadas, cheias de justificativas, cheias de argumentos, na verdade, de incredulidade. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ajudar os nossos irmãos a repartir o pão, a termos atos de fé, a termos atos de pedir a Deus, de humildade de pedir, atos de generosidade em repartir, atos de contentamento. Nesse momento, Pai, que nós vamos celebrar a ceia, que o Senhor nos oriente, nos ajude naquilo que precisa ser mudado e moldado em nossas vidas. Mas que nós possamos juntos celebrar o pão da vida, que desceu dos céus para dar vida a muitos. No nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Nós vamos cantar a música aqui da ceia e você pega o seu saquinho aí, o seu kit ceia aí e vai abrindo enquanto o pessoal vai cantando. E daqui a pouco a gente celebra. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Todos já conseguiram abrir? Tem alguém que não abriu ainda? Tá ok? Só falta o pastor abrir, né? O louvor pode continuar tocando. Agora é pro pastor.
Queridos, o Senhor Jesus, quando celebrou a ceia com seus discípulos, aquele momento precioso, Ele sabia que Ele era o pão da vida. Ele sabia que o sangue dele seria derramado. E Ele sabia que também seria por mim e por você. E Ele disse: esse é o pão, é o meu pão que é dado em favor de vós, façam isso todas as vezes em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, de comer o pão, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é um símbolo, isso é um memorial do pão da vida, que é provisão para a minha vida hoje, e que continuará sendo amanhã, e depois de amanhã, e depois. Nós precisamos de Cristo todo dia. Não tem um dia que você diz assim: hoje eu não preciso de Jesus. Que história é essa? Isso é autossuficiência. Todo dia você precisa do pão da vida. E todo dia Ele pode renovar sua fé, levantar sua cabeça e dizer para você assim: o Pai é nosso. Ei, filho, acorda. Você tem Pai. O Pai é nosso. Você faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma família. O Pai é nosso. Então todos juntos, a uma, vamos comer do pão e beber do cálice. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado por esse tempo precioso com a igreja, de celebrar a ceia do Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado pela provisão que só vem do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Obrigado porque nós sabemos que temos um Pai. E porque nós sabemos que podemos clamar e pedir esse Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão aqui hoje, talvez passando por lutas, por crises, talvez tiveram perdas, talvez estão passando por lutas por causa da pandemia. Chega com provisão na vida deles, Pai. Chega com cuidado, com provisão, com inteligência, com sabedoria. Chega na vida desses amados e que eles possam sempre estar contentes e satisfeitos com o Senhor. Agradecendo e colocando diante do Senhor aquilo que eles precisam colocar. Como cantamos aqui, colocar aos pés do Senhor os pedidos. Confiar no Senhor, porque o Senhor é nossa fonte, nosso sustento, nosso amigo fiel. Se tem pessoas aqui que não pedem ao Senhor porque tem medo, tem vergonha, porque se sente suficiente, Pai, quebranta esses corações. Que eles saiam daqui hoje sabendo que são filhos, e filhos pedem. E eles podem ter intimidade com o Senhor e pedir. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe e nos dê uma semana cheia de paz, para a honra e glória de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Antes de você sair, só quero dar 2 avisos.
na verdade é um pedido. Não sai ainda, vamos cantar uma música ainda. Mas é que nós estamos precisando de voluntários. Nós queremos manter a mesma qualidade das transmissões, porque não temos espaço para quem está na internet e assistindo em casa. A gente precisa de voluntários para as câmeras, para ajudar na mídia, no som. Se você gosta dessa área, trabalha nessa área, procure a gente, procure as redes sociais da igreja, procure os irmãos, procure o seu líder de célula. Nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos de ajuda na recepção, tanto externa quanto interna. Você pode procurar o irmão Linaldo, o irmão Adalto. E nós também estamos fazendo uma pesquisa para poder voltar ao Ministério Infantil. Mas muitos do Ministério Infantil não podem voltar. E se você estava pensando em trabalhar com o Ministério Infantil, de repente chegou a hora, você procura a Geisa para trabalhar no Ministério Infantil. Nós estamos precisando de sua ajuda, para que nós possamos manter os cultos, para que venham mais pessoas. Esses dias eu estava cogitando com eles, olha, gente, se lotar os 2 cultos, a gente vai ter que fazer 3 cultos ou 4 cultos, porque só cabe aqui 55 pessoas. Mas o pessoal já me brecou, disse, pastor, não tem condições de fazer 3, 4 cultos, porque nós não temos voluntários. E de repente você é um voluntário, mas está aí e não estava servindo e pode servir, tá bom? Então, que Deus acenda essa chama no seu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Vamos cantar mais um louvor e depois você dá um abraço em quem está do seu lado, a sua família, pode. E eu não vou sair, porque senão vão me dar uma peia lá fora. Eu não vou sair, mas eu queria dar um abraço e um cheiro em todo mundo, então se sintam abraçados e cheirados. Amém. Amém, vamos ficar em pé, irmãos. Acompanha a gente na palma, vamos lá? O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com meu Deus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele que te fortalece, Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Vai, Marcelo. Aleluia! Vamos seguir com fé.
Vai subir, canta mais uma vez. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei